Olá, pessoal! Aqui quem fala é a Karine e hoje nós veremos sobre os ciclos biogeoquímicos. Bom, então o que é os ciclos biogeoquímicos? Então, os ciclos biogeoquímicos eles são sistemas que acontecem na natureza para garantir a reciclagem de elementos químicos. A realização desses ciclos ele permite que os elementos químicos interajam tanto com o meio ambiente como os seres vivos. A interação com a atmosfera, que é a camada de ar formada por vários gases, que envolve a superfície terrestre, a hidrosfera, que se refere a toda a parte líquida, oceanos, rios, etc., a litosfera, que é a camada que compõe a superfície sólida do planeta, e a biosfera, que é a junção da atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Esses ciclos biogeoquímicos têm presente aí o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio, o ciclo da água e o ciclo do nitrogênio. Esses ciclos ele tem como importância a garantia do funcionamento dos ecossistemas. Bom, pessoal, agora nós vamos ver nessa primeira parte os ciclos do carbono e oxigênio, como esses elementos eles interagem com o meio ambiente. Bom, nessa imagem está retratando o ciclo do carbono. Então, a movimentação que o carbono ele realiza em todo o globo, no planeta Terra e em todos os organismos vivos que o habitam, é o que se refere ao ciclo biogeoquímico do carbono. Bom, o carbono primário, o que vai iniciar o ciclo, é o que se encontra em sua forma inorgânica, dióxido de carbono, CO2. É o que vai estar presente na atmosfera e sua concentração média de CO2 na atmosfera é cerca de 411,4 ppm, partes por milhão. Apenas os seres autotróficos conseguem capturar o CO2 da atmosfera, como as plantas e os fitoplânctons. Bom, quando a planta ela realiza a fotossíntese, a planta ela vai capturar o gás carbônico da atmosfera e dentro de suas células ela vai utilizar apenas o carbono. Isso apenas depois de separar o carbono do oxigênio para formar então sua fonte de energia, formar suas moléculas orgânicas. E então, uma parte do carbono que está na planta, que a planta capturou da atmosfera, ela fica reservada para ela, para formar sua estrutura, sua composição vegetal. E outra parte, ela será utilizada na respiração celular para a produção de ATP. E ao realizar a respiração celular, ela vai devolver, por meio desse processo, para a atmosfera o carbono na forma de CO2. Então, após a realização desse processo em que a planta faz a captura de CO2 que se encontra na forma inorgânica da atmosfera, o carbono ele passa a se encontrar na forma orgânica na planta. O animal que se alimenta desta planta, o animal herbívoro, ele vai então adquirir o carbono. E esses animais, ao fazer a respiração celular, eles também vão devolver o carbono para a atmosfera na forma de CO2. Bom, então como que outros seres conseguem adquirir o carbono, Vamos supor aí os seres vivos que têm o hábito carnívoro. Eles vão obter então o carbono quando se alimentarem de outros animais, Animais herbívoros que obteve o carbono quando se alimentou das plantas. Então, o carbono ele é um elemento muito importante para a composição da formação de moléculas orgânicas nos seres vivos. Bom, agora falando sobre os seres decompositores, quando o animal ele morre ou quando ele defeca, vai formar matéria orgânica do solo e essa matéria orgânica ela começa a sofrer com a ação dos decompositores. Os decompositores eles começam a agir e vão fazer a devolução do carbono
né, e outros gases também, outras moléculas, para a atmosfera na forma de CO2, né? Eu me refiro apenas ao carbono, no caso. Agora, quando um animal morto se encontra em um local sedimentado, soterrado, os decompositores eles não conseguem agir nesses locais por não ter oxigênio. E então essa matéria orgânica ela vai ficar preservado, né, esse carbono presente nesse animal soterrado vai ficar preservado. E essas matérias orgânicas a gente conhece como fósseis, petróleo, carvão mineral e entre outros. Porém, quando os seres humanos descobriram aí que ao queimar essa matéria orgânica, né, queimar esse fóssil, consegue-se obter energia. E a combustão que gera ao queimar essa matéria orgânica, esse carbono, que estava enterrado há milhares e milhares de anos, vai devolver para a atmosfera o carbono. E essa forma de devolução de carbono para a atmosfera, pela combustão de combustíveis fósseis, contribui bastante para o aquecimento global. Bom, gente, vale ressaltar que os oceanos eles têm muita importância no ciclo do carbono, pois boa parte do carbono atmosférico os seres marinhos eles utilizam para a fabricação de conchas, sendo encontrado neles o carbono na forma inorgânica de carbonato de cálcio. Porém, com esse aumento exacerbado de carbono, aliás de CO2, na atmosfera, vem prejudicando os seres vivos marinhos pelo aumento do pH dos oceanos. Agora nós vamos ver um pouco sobre o efeito estufa. Bom, o efeito estufa ele é um fenômeno natural que uma camada de gases formada na atmosfera permite a entrada da emissão de radiação do Sol e isso faz com que parte dessa radiação ela seja retida na atmosfera e com o objetivo do aquecimento da temperatura do planeta. O efeito estufa ele mantém a temperatura média da Terra em torno de 15 graus Celsius e sem o efeito estufa o planeta ele poderia ter sua temperatura em torno de 18 graus Celsius negativo e estaria coberta por uma camada de gelo. Bom, o aquecimento global se refere ao processo de aumento da temperatura da atmosfera da Terra, sendo causado em maior escala por ações humanas. A intensificação do efeito estufa é devido principalmente do aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. Por motivos do aumento de produção do gás carbônico por meio da queima de combustíveis fósseis que são utilizados em automóveis, em indústrias e em usinas. Bom, essa forma de liberar mais CO2 para a atmosfera é uma forma muito errada, porque esse carbono estava soterrado há milhares e milhares de anos e era para esse carbono estar nesse local, enterradinho, bonitinho, e não sendo liberado ainda para a atmosfera. E então essa concentração desse gás, com o tempo, vem aumentando gradativamente. Aqui tem uma indicação de um vídeo no YouTube, que é bem curto e bem interessante para vocês verem. Agora nós vamos ver um pouco sobre o ciclo do oxigênio. Bom, no processo de fotossíntese, vai ter a captura de dióxido de carbono e a liberação do gás oxigênio, sendo que esse oxigênio ele provém da água obtida a partir do solo pela raiz dessa planta. No processo de respiração, já ocorre ao contrário da fotossíntese, que terá a captura do oxigênio e a liberação de CO2. E vale ressaltar que as plantas elas também respiram, né? Elas fazem também a captura de CO2 e a liberação de CO2. Na transpiração e na evapotranspiração também ocorre a liberação de oxigênio. Quando o vapor de água vai para a atmosfera
e esse vapor de água é bastante grande, passa para o estado de condensação e, consequentemente, para o estado líquido, né, que é o fenômeno da chuva, como nós conhecemos, esta água ela vai servir tanto para os animais como para as plantas, sendo um ciclo como os outros ciclos também, né? Os outros ciclos biogeoquímicos. Esses ciclos eles ocorrem em toda a cadeia alimentar. Bom, agora nós veremos com o professor Alexandre sobre o ciclo da água e o ciclo do nitrogênio. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre o ciclo da água e o ciclo do nitrogênio, certo? Lembrando que o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio já foi muito bem falado anteriormente pela Karen. Então, vamos lá. O ciclo da água, sendo aí o nosso terceiro ciclo que iremos estudar. Então, pessoal, o ciclo da água é muito importante, principalmente para entender toda a importância e o ecossistema que se tem pela água. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água, em estado líquido. Desse total de 71%, aproximadamente 97% está nos oceanos. Isso mesmo. Sendo que apenas cerca de 2% da água do planeta está em estado sólido, sendo assim as geleiras. Está faltando aí 1%, correto? Esse 1% seria os lagos e rios, que é a água que a gente bebe, a água potável, correto? Lembra-se que esses 97% das águas que estão no oceano, elas têm a presença de vários minerais, o que deixa essa água impossibilitada para a gente beber, para o nosso uso. Então, apenas 1% dessa água toda que a gente pode consumir. E com isso, até a energia solar desempenha um papel importantíssimo no ciclo da água, ou também chamado de ciclo hidrológico. Porque, graças à energia solar, se tem a evaporação da água. Então, como podemos ver aqui, graças a essa energia solar, temos a evaporação da água, que vai penetrar na atmosfera em forma de vapor, certo? Desta forma, esse vapor vai para as camadas mais altas e mais frias da atmosfera. O vapor dessa água ela é condensada e forma o que chamamos de nuvens. Então, isso tudo aqui é o vapor condensado, ou melhor, é água também. Por se tratar de gotas de água tão pequenas e tão leves, as correntes de ar mantêm elas flutuando. Daí, quando se junta várias gotas, e isso começa a pesar bastante, elas caem. Ou melhor, elas precipitam, por isso o nome precipitação. Elas caem, sendo assim fazendo o que chamamos tanto de chuva, a neve e o granizo. E quando essa chuva cai, como podemos ver aqui na imagem, graças ao escoamento natural da superfície da Terra, temos a formação dos rios, lagos, também o reabastecimento do oceano, que seria aí o principal, e podem também infiltrar na Terra e formar o que chamamos de lençóis subterrâneos ou freáticos, ou também os imensos reservatórios subterrâneos de água, os aquíferos. Então, assim, se vê toda a importância dessa precipitação que se tem aqui da água, um reabastecimento geral do nosso ecossistema. Essa água também vai para as plantas, para as raízes dessas plantas, certo? Assim que elas é assimilada nas raízes das plantas, elas fazem fotossíntese, também tendo assim a reação de transpiração. Então, assim você tem um ciclo completo da água. Então, agora que já sabemos um básico de como funciona esse ciclo da água, vamos especificar um pouquinho mais essas partes, ok? O ciclo da água ele pode ser definido como o ciclo da água curto e pequeno ou ciclo da água longo e grande, certo? Então, temos aí dois tipos de ciclo. O ciclo da água curto ou pequeno, ele ocorre pela evaporação da água de oceanos. Então, seria um ciclo mais simples. E essa evaporação da água desses oceanos, rios, mares e lagos, ela volta para a superfície da Terra, na forma de chuva ou neve. Por isso, um ciclo. Esse ciclo da água curto é chamado assim por ser um ciclo bem mais simples. O ciclo da água longo ou grande é aquele em que a água passa pelo corpo dos seres vivos, antes de voltar ao ambiente.
Dessa forma, ela é retirada do solo pelas raízes dos vegetais, como eu já tinha mostrado na imagem anterior, e utilizada na fotossíntese, e pode ir pela cadeia alimentar e para o corpo dos animais. Então, como podemos ver aqui na imagem, aqui temos o ciclo da água, tanto o ciclo pequeno, que seria apenas essa parte evaporação da água, que é condensada nas nuvens através de um meio de precipitação. Essa chuva cai, o que também chamamos aí de condensação da chuva, e ela evapora voltando às nuvens. Então aqui temos o ciclo simples, o ciclo pequeno. E também o grande ciclo, ou ciclo longo, que faria toda essa parte do ciclo pequeno, com a com a assimilação dessa chuva, dessa água nas plantas. Então isso passaria pelas plantas, pelos animais. Então você teria aqui reações de fotossíntese, a reação dos animais para, sim, transpiração e respiração de plantas e animais, e essa água voltar aqui para a formação das nuvens. Lembrando que ela volta aqui por meio de transpiração e respiração. Não esqueçam disso. E quando ela desce aqui, por meio de condensação ou precipitação. Sendo assim, conseguimos entender tanto o grande ciclo quanto o pequeno ciclo da água. Beleza? Fechou o ciclo da água, vamos para o quarto e último ciclo, ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio, e dessa vez bem mais chatinho de entender do que o ciclo da água, temos aí o elemento químico fundamental para um ser vivo. Assim como outras substâncias importantes, as proteínas e ácidos nucleicos, o nitrogênio é muito importante e na atmosfera é constituída por 78% desse elemento. Porém, a maioria dos seres vivos não podem utilizar o nitrogênio de forma efetiva. As plantas e os próprios animais só conseguem usá-lo graças às bactérias fixadoras do nitrogênio. Então, pessoal, graças às bactérias, podemos utilizar o nitrogênio. As bactérias são fixadoras. Vamos ainda aprender um pouco mais sobre as bactérias fixadoras e como que o nitrogênio vai se comportar com as plantas, com os animais, já que ele não pode ser assimilado diretamente com o ser vivo. O nitrogênio pode ser dividido em quatro etapas, primeiramente. Fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Então, pessoal, para entender um pouco melhor, vamos ao ciclo do nitrogênio completo, beleza? Então vamos lá. Sabemos que aqui na atmosfera temos o nitrogênio, certo? Então, gás nitrogênio, N2. Anota aí. Gás nitrogênio, N2, aqui na atmosfera. E ele vai fazer a fixação nas plantas, certo? Porém, lembra-se, as plantas nem os animais não conseguem fixar diretamente ao nitrogênio. Então, por isso teremos bactérias fixadoras. Quais são elas? No caso aqui de leguminosas, lembre, leguminosas, sojas, feijão. Então, no caso de leguminosas, teremos as bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos dessas raízes. Então, no nódulos das raízes, teremos essas bactérias fixadoras de nitrogênio. Qual é o nome dessa bactéria? Rhizóbio. Pessoal, não esquece disso. Então, bactérias fixadoras de nitrogênio nas leguminosas é a Rhizóbio. Graças a Rhizóbio, essas leguminosas terão nitrogênio. Temos só o Rhizobium como bactéria de fixação? Claro que não. Também temos bactérias fixadoras de nitrogênio no solo. Quais são elas? Azotobacter e cianobactérias. Beleza? Anotem, pessoal. Azotobacter é muito importante também para o ciclo do nitrogênio. Tanto que é muito comum se achar o ciclo do azoto. O ciclo do azoto e o ciclo do nitrogênio é a mesma coisa. Chama-se ciclo do azoto graças à azotobactéria. Beleza? Então vamos seguir. Com essas bactérias de fixação, que vão fixar o nitrogênio no solo, nas leguminosas, teremos um processo de amonificação. O que é esse processo de amonificação? Seria o processo do nitrogênio para a formação do amônio, certo? Não é amônia. A amônia, ela não é fixada, porque a amônia está no ar. A amônia é um gás. Então, para poder fixar, tem que ser o amônio. E graças a essas bactérias fixadoras,
teremos a formação da amônia em amônio. Lembra, a amônia ela é um NH3 e ela será transformada em um NH4+, que é o amônio. Beleza? Esse amônio também pode ser conseguido de outra forma, através da decomposição de animais. Então, um animal morreu, ele se decompôs graças a fungos e bactérias anaeróbicas e aeróbicas e formou o amônio, correto? O amônio é aquilo que está no solo. Agora, aquele cheiro que sentimos, aquilo que está no ar, não é amônio, é amônia. Não esqueçam disso. Então, graças ao amônio, NH4+, entramos no processo de nitrificação. O que seria esse processo de nitrificação? É uma oxidação dessa molécula. Então, vamos transformar esse amônio numa molécula mais oxidada, que seria o nitrato. Então, o processo de nitrificação, transformamos amônia com fixação em bactérias nitrificantes em nitrito. Como vai transformar amônia em nitrito? Graças a essas bactérias nitrificantes. Qual o nome dessa bactéria nitrificante? Nitrosomonas. Beleza? Então, de amônio para nitrito, nitrosomonas. Não esqueçam isso, pode anotar. Esse processo de amônio para nitrito é um processo de nitrosação, certo? Amônio, nitrito, nitrosação. Qual bactéria que é responsável por isso? Nitrosomonas. Beleza? Pode anotar. Desses nitritos que temos para nitrato, que é a nossa molécula mais oxidada, lembra? Por que ela é mais oxidada? Ela tem 3 moléculas de oxigênio, certo? Nitrito só tem 2, e o amônio nem oxigênio tem. Por isso que falamos que isso aqui é um processo de oxidação, é um processo de nitrificação. Vai aumentar essas moléculas de oxigênio. Então é muito fácil você lembrar como se dá esse processo de nitrificação. É o menos oxidado ao mais oxidado. Então vai ser primeiro amônio, depois nitrito, depois nitrato. Qual que é as bactérias? De amônio para nitrito, nitrosomonas. É um processo que se chama nitrosação. De nitrito para nitrato, teremos as bactérias nitrificantes, que é as Nitrobacter, por isso nitrato. De nitrito para nitrato, Nitrobacter. Anotem o nome dessas bactérias. Esse processo de nitrito para nitrato se chama nitratação. Por isso o nome nitrato, de nitrito para nitrato, nitratação. Beleza, pessoal. Por que a planta quer nitrato? A planta vai assimilar com mais oxidado. A planta ela não consegue assimilar de forma perfeita ou de forma saudável o amônio. O amônio ele também tem toxinas. Então isso é prejudicial para a planta. Por mais que ela consiga assimilar, ela vai preferir o mais oxidado, que é o nitrato. Por que ela não assimila nitrito? Porque também o nitrito ele é muito tóxico. Por mais que a planta consiga assimilar com esses dois, ela sempre vai preferir o nitrato, por se tratar de uma molécula mais oxidada. Por isso existe a nitrificação, para assimilação do nitrato para as plantas. Por que a planta precisa de nitrato, afinal? Por que a planta precisa de nitrogênio? Muito simples. As plantas, elas precisam de proteínas, certo? E na composição das proteínas temos aminoácidos. Os aminoácidos são compostos por nitrogênio. Então, é de extrema importância para as proteínas. Não só para a proteína das plantas, mas a própria adenosina trifosfato, o ATP da planta, ele tem uma base nitrogenada. Então, a planta precisa disso. Assim como seu DNA e seu RNA, também é uma base nitrogenada. Então, o nitrogênio ele é de extrema importância para a planta, por isso que ela assimila o nitrato. Além da assimilação do nitrato para as plantas, esse nitrato ele pode ser desnitrificado para voltar para a atmosfera como N2. Por que chama desnitrificação? Porque você vai tirar esse nitrato, ou seja, desnitrificar ele, tirar essas moléculas de oxigênio para que ele volte para a atmosfera como apenas um gás nitrogênio, certo? Por isso, desnitrificação. Qual a bactéria responsável por essa desnitrificação? As pseudomonas. Então, bactérias pseudomônias, elas transformam esse nitrato, ou melhor, elas desnitrificam o nitrato em nitrogênio, um gás nitrogênio.
e assim completamos o nosso ciclo. Pessoal, o ciclo de nitrogênio é isso, a importância dele é óbvia, principalmente porque nós precisamos disso graças às moléculas de nitrogênio, como não podemos assimilar diretamente com nitrogênio. Então, assim, não caiam em peguinhas. É só o Rhizobium, bactéria fixadora? Não, claro que não. Olha o tanto de bactérias que estudamos. É a amônia que vai fazer parte do processo de nitrificação? Claro que não, pessoal. É o amônio. Estudamos isso, é NH4+. A amônia é NH3, ela nem no solo fica. Então, fiquem espertos a isso. Tudo isso é peguinha que cai demais em vestibular. Então, vocês agora já estão espertos com isso. Boa aula, bons estudos e até mais.